Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. E hoje nós vamos ver as aplicações das reações de SN em síntese orgânica. Aqui, no caso, nós podemos tratar tudo como SN, substituição nucleofílica, porque não vou entrar em detalhes mecanísticos, porque para o planejamento de síntese faz pouca diferença se a reação vai ocorrer por SN1 ou por SN2, desde que ela dê o mesmo produto, que é o produto de interesse. Bom, então, as reações de substituição nucleofílica, elas são muito úteis em química orgânica, em síntese orgânica, porque dependendo do nucleófilo que você emprega na sua reação, você consegue fazer uma grande quantidade de compostos novos e com os mais variados grupos funcionais. Como, por exemplo, se o seu nucleófilo é hidroxila, você sintetiza álcool. Se é um alkóxido, você sintetiza éteres. Se é amônia, sintetiza amina primária. A amina primária, você sintetiza aminas secundárias. Se você emprega uma amina secundária como nucleófilo, então você vai ter a síntese de uma amina terciária. Uma amina terciária vai fornecer uma classe interessante de compostos que são os sais de amônio quaternários. O cianeto, como nucleófilo, ele te dá nitrilas. O íon azida, como nucleófilo, vai te dar azidas orgânicas. A sulfidrila e os derivados dos tióis vão te dar compostos sulfurados. Então, as reações de substituição nucleofílica, elas são muito úteis em sínteses orgânicas para criação de novos grupos funcionais. Então, o planejamento de síntese envolvendo uma reação de substituição nucleofílica, você precisa escolher o seu substrato adequado e o nucleófilo adequado. No que diz respeito ao substrato, o ideal é que você escolha um substrato que contenha um bom grupo abandonador. E o que faz um bom grupo abandonador, não é? Conforme já falado aqui em aulas passadas. Tem que ser uma base fraca e estável. Quanto mais fraca for a base, melhor vai ser esse grupo abandonador. E as melhores opções para substratos em reações de substituição nucleofílica são os haletos de alquila, especialmente cloretos, brometos e iodetos, sendo que os brometos são os mais utilizados, né? Porque o grupo abandonador de um cloreto de alquila é o íon cloreto. O grupo abandonador de um brometo de alquila é o íon brometo. O grupo abandonador de um iodeto de alquila é o íon iodeto. Todos eles são bases fracas, né? Fluoreto de alquila aí já é outra coisa, porque fluoreto não é bom grupo abandonador. Porém, muito utilizado também como substratos são os álcools. Entretanto, um álcool não pode ser utilizado direto. Ele precisa ser convertido em haletos de alquila ou ter a sua hidroxila ativada para que ela se torne um bom grupo abandonador. A vantagem também dos haletos de alquila é que vários deles já são disponíveis comercialmente. Então, se você tiver disponibilidade financeira, você já pode comprar o haleto de alquila que você precisa. Por exemplo, o brometo de alila, cloreto de alila, iodeto de metila, iodeto de propila, iodeto de secpropila, cloreto de etila. Todos esses haletos aqui são disponíveis comercialmente. Agora, quando você ou não tem o dinheiro, né, o recurso financeiro para comprar, ou de repente a sua síntese precisa de um haleto de alquila muito específico e você não e que não é disponível comercialmente, aí nem é questão de ter o recurso financeiro, simplesmente não existe para comprar, aí a opção que as pessoas recorrem é empregar os álcools como substratos. Entretanto, os álcools têm uma desvantagem, né? Que se você utilizar um álcool como substrato, a reação dificilmente vai dar certo, porque o nucleófilo, ao substituir a hidroxila, eliminaria hidroxila como um grupo abandonador. E a hidroxila é uma base forte, é um péssimo grupo abandonador. Porém, os álcools eles apresentam duas grandes vantagens. Normalmente eles são matérias-primas baratas, álcools não são muito caros e eles são muito abundantes, no sentido de que você encontra vários fornecedores e tem muitos álcools que já são disponíveis
comercialmente. Então, a síntese orgânica usa como estratégia o quê? Transformar um álcool, que é uma matéria-prima barata e abundante, em um bom substrato. Aí tem duas estratégias que eu vou comentar aqui. A primeira é essa que está no título desse slide. É converter um álcool num haleto de alquila e a outra é ativar a carbonila. Bom, o método mais empregado para você converter um álcool num haleto de alquila é você tratar esse álcool com um ácido, com hidrácido, na forma concentrada. HCl concentrado, HBr concentrado e ácido iodídrico concentrado. E, então, um álcool mais esse ácido concentrado, ele vai te dar como produto o haleto de alquila correspondente, eliminando água. O mecanismo da reação é isso aqui. O ácido, como está concentrado, ele protona a hidroxila do álcool, formando o H2. Nesse caso aqui, a hidroxila acabou de ser convertida num bom grupo abandonador, porque agora ela vai sair na forma de água, que é uma molécula neutra e uma base fraca. E como esse ácido está concentrado, o próprio íon cloreto, brometo ou iodeto age como nucleófilo, fazendo uma reação de SN2 no álcool e expulsando a água como grupo abandonador, formando o seu haleto de alquila. Porém, essa reação ela tem uma limitação só, que ela só funciona bem com álcools primários. Porque com álcools primários você não tem formação de carbocátion, porque o carbocátion primário é muito instável, então a reação ocorre por SN2. Porém, com álcools secundários e terciários, você aí já começa a favorecer a formação de carbocátion. E um carbocátion, além dele reagir como por SN1, por exemplo, ele também pode fazer outras reações, como eliminação de desidratação de álcools ou outras coisas, ou outras reações colaterais. Então, dependendo do álcool, dependendo do carbocato, desculpa, dependendo do álcool, se for um álcool cíclico, pode formar um carbocato, e esse carbocato pode sofrer rearranjo, e aí não dá o produto que você quer. Então, esse método de tratar o álcool com ácido, com hidrácido concentrado, para fazer o haleto de alquila, é o método de escolha só para álcools primários. Quando o álcool é secundário ou terciário, aí você emprega esse reagente aqui, que é o tribrometo de fósforo, PBr3. O PBr3 ele é sintetizado pela combinação do fósforo elementar com o bromo elementar. Aí eles reagem fornecendo o PBr3. E o PBr3, ele reage com 3 equivalentes do seu álcool para fornecer ácido fosforoso e 3 moléculas de brometo de alquila. O mecanismo da reação é esse daqui. O álcool vai atacar o fósforo, que esse fósforo aqui está ligado a 3 bromos. Ele é razoavelmente eletrofílico, então ele pode sofrer um ataque por parte de um nucleófilo e vai expulsar um brometo. Esse brometo vai fazer um ataque no carbono e vai expulsar esse grupo aqui, o POHBr2, que é um bom grupo de saída. E essa etapa ocorre mais 2 vezes, porque ainda se tem 2 bromos aqui para poder fazer a substituição. Então, após 3 etapas, você vai ter, após mais 2 passos desse, você vai ter 3 moléculas de brometo de ciclohexila. Entretanto, esse método, apesar de funcionar bem, ele apresenta um inconveniente que esse reagente PBr3 é extremamente tóxico, tá? Tem que ter muito cuidado para se trabalhar com ele. Então, por essas questões de segurança, a outra opção para você converter um álcool num bom substrato, para você converter uma hidroxila num bom grupo abandonador, é você utilizar esses 3 reagentes aqui, que são os mais comuns, que a gente pode chamar de os reagentes ativadores de hidroxila, que são o cloreto de mesila, que é abreviado como MS. Cloreto de mesila é uma contração desse nome, cloreto de metano sulfonila, porque esse cloreto ele é derivado estrutural do ácido metano sulfônico. O outro é o cloreto de tosila, com abreviação
TS, porque é a contração do nome cloreto de para-tolueno sulfonila, porque ele é um derivado estrutural do ácido para-tolueno sulfônico. E o outro reagente é o anidrido tríflico, que é o anidrido do ácido tríflico, e tríflico é uma contração do nome ácido trifluoro metano sulfônico. Esses três reagentes, eles reagem com hidroxilas por meio de uma reação de substituição. No caso, eu não mostrei o mecanismo aqui, porque eu estou chamando mais atenção para a síntese e o uso dos reagentes, mas o que acontece? Os pares de elétrons livres dessa hidroxila atacam esse enxofre, que é no caso, esse enxofre aqui ligado a 2 oxigênios e um cloro, é um enxofre bem eletrofílico, que ele está bem deficiente em elétrons, e aí esse cloreto vai ser expulso da molécula e depois, na etapa de neutralização, vai sair como ácido clorídrico e vai deixar a sua hidroxila mesilada. A sua hidroxila é ligada ao grupo mesil. Na representação, para não ter que desenhar essa estrutura aqui que é muito grande, nós usamos sempre aquelas siglas: MS para mesil, TS para tosil, TF para triflato, para triflio no caso. Então, reagindo à sua hidroxila, o seu álcool com esses três reagentes ativadores de hidroxila, você vai ter agora a chamada hidroxila ativada para uma reação de SN2 ou SN1, para uma reação de substituição nucleofílica, porque agora o que era um péssimo grupo abandonador se tornou um excelente grupo abandonador. Quando o seu álcool reage com o nucleófilo, ele vai agora eliminar o íon mesilato, tosilato ou triflato, e não mais hidroxila, que é uma base muito forte. Ao contrário da hidroxila, esses três íons aqui são bases extremamente fracas. E por que esses três íons são bases extremamente fracas? Porque a carga negativa dessa base, ela está em ressonância com 3 outros átomos de oxigênio, fazendo com que essa carga esteja bastante deslocalizada. Lembrando que carga localizada faz a base ser forte, carga deslocalizada por ressonância faz a base ser fraca, porque dispersão de carga é um fator de estabilidade para as moléculas, para as espécies químicas. Então, os íons mesilatos, tosilatos e triflatos são bases muito fracas, sendo, portanto, excelentes grupos abandonadores. Por isso que esses reagentes são chamados ativadores de hidroxila, porque eles deixam a hidroxila ativada para uma reação de substituição nucleofílica, coisa que normalmente a hidroxila não faz por ser um péssimo grupo abandonador. Só para ter ideia, assim, para ter uma dimensão melhor de como que essas bases são fracas, quando você quer avaliar a força de uma base, o ideal é você olhar o pKa do ácido conjugado dessa base. Se o ácido conjugado dessa base for um ácido forte, a base conjugada vai ser fraca. Se for um ácido fraco, a base conjugada vai ser forte. No caso do ácido metano sulfônico, o pKa dele é de menos 1,9, ou seja, todo ácido que tem pKa negativo é porque ele é muito ácido. O ácido paratolueno sulfônico tem um pKa de menos 2,8 e o ácido tríflico de menos 14, né? É um dos ácidos mais fortes que existe, inclusive. Só para efeito de comparação, né, nós podemos considerar todos esses ácidos aqui como derivados do ácido sulfúrico, onde uma das hidroxilas do ácido sulfúrico é substituída por metil, tolueno ou o grupo trifluoreto de carbono, né, o CF3. Então, o pKa do ácido sulfúrico é de menos 2,9, ou seja, o ácido paratolueno sulfônico ele tem basicamente a mesma acidez do ácido sulfúrico, e todos esses ácidos são bastante fortes. E sendo que o ácido trifluoro metano sulfônico é muito mais forte até que o ácido sulfúrico, por isso que ele é um dos ácidos mais fortes que existem. Então,
por conta de na verdade, isso daqui é só para explicar por que que aquelas bases são muito fracas. Então, como elas são bases muito fracas, elas são excelentes grupos abandonadores. Como elas são excelentes grupos abandonadores, elas favorecem a as reações de substituição nucleofílica. Então, quando você reage o seu álcool com qualquer um desses reagentes ativadores de hidroxila, você converte um péssimo grupo abandonador em um excelente grupo abandonador, assim favorecendo a reação de substituição nucleofílica que você quer realizar. E como que esses reagentes ativadores de hidroxila são produzidos, não é? Vou mostrar aqui os métodos principais de síntese desses reagentes, que entende o seguinte: quando a gente fala que, por exemplo, o cloreto de metano sulfonila é um derivado estrutural do ácido metano sulfônico, às vezes as pessoas entendem que ele é feito a partir do ácido metano sulfônico. E não necessariamente. Quando a gente diz que uma coisa é derivado estrutural da outra, você está comparando exclusivamente a estrutura. Pode até ser que ele seja, esse derivado seja sintetizado a partir do produto com o qual ele é relacionado, mas às vezes não, como é o caso aqui. Então, para o cloreto de metano sulfonila, ele é um derivado estrutural do ácido metano sulfônico, porém, ele é sintetizado ele não é sintetizado a partir do ácido metano sulfônico, ele é sintetizado a partir da reação do gás metano com esse reagente aqui, o SO2Cl2, que é conhecido como cloreto de sulfurila, que é produzido pela reação do gás SO2 com gás cloro. O mesmo método de produção é empregado para o cloreto de tolueno sulfonila. Só que aí, ao invés do metano, se emprega tolueno e o cloreto de sulfurila. Produz o cloreto de tolueno sulfonila, ou cloreto de tosila. E no caso do anidrido tríflico, ele é sintetizado aí sim. Ele é um derivado estrutural do ácido tríflico que é sintetizado a partir do próprio ácido tríflico, onde o ácido tríflico, duas moléculas de ácido tríflico se combinam para dar o anidrido na presença de um agente desidratante, que é o pentóxido de fósforo, P4O10. Bom, obrigado, bom estudo.